Olá, bom dia, meninas. Somos todos estudantes. O nosso professor é a vida e o tempo. Hoje a gente vai estudar razão e proporção. Razão. A razão, a palavra razão vem do latim, rate, e significa divisão. A razão representa-se como uma fração, só que a forma de ler é diferente. A gente lê A está para B. Então, dados dois números A e B, com B diferente de zero, a razão entre A e B representa-se por A está para B. Por que falou de B diferente de zero? Porque não existe divisão por zero. Ela pode ser escrita assim, A para B, em forma de fração, ou assim como uma forma de divisão. A está para B. Não importa a forma que você escreve, a forma de ler é a mesma. O A e o B são chamados de termos. Agora, quando ele aparece aqui, na parte de cima da minha fração, ele é chamado de antecedente. Quando fica na parte de baixo, consequente. Aí o primeiro exemplo. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Esta redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Então, a razão que a gente tem aqui é o espaço que você está representando, quer dizer, o desenho está para o espaço real. Certo mapa tem uma escala. Está para 58 milhões. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. Então, pegou-se com a régua, mediu aqui esse traço vermelho, deu 7,6 centímetros. Então, isso aqui está no desenho. E agora, o que está pedindo? A medida real em quilômetros desse segmento de reta, que é 1 centímetro está para 58 milhões de centímetros. Então, essa é a relação. Você pega 1 centímetros no desenho, na realidade é 58 milhões de centímetros. Aí, para você saber 7,6 centímetros, então, olha, observe que a medida aqui é centímetro, 7,6, e a segunda também é centímetros. Daí eu posso multiplicar. Essa multiplicação dá 4.440 e 4.440 milhões e 800 mil centímetros. Só que está pedindo em quilômetros. Então, a gente vai transformar essa medida em quilômetros. Então, nós vamos dividir. 1 metro é 100 centímetros. E 1 metro é 1.000 quilômetros. Então, por isso que fica aqui, 100 mil quilômetros. Quando eu divido o antecedente pelo consequente, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Vou cortar com 5 de baixo. Então, vai dar 4.408 quilômetros. Portanto, é a letra A. Nessa aqui, um pesquisador, ao explorar uma floresta,
fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento, ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta C, a largura L maiúsculo e o comprimento C da pegada na fotografia estão indicados no esquema. Então, eu tenho o comprimento da caneta, no desenho, é 1,4 centímetros. E, na realidade, é 16,8 centímetros. Agora, a largura no desenho da pegada, 2,2 centímetros. E do comprimento, é 3,4. A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são, respectivamente, iguais a... Então, vamos lá. Primeiro, o que eu tenho? A razão da caneta, o comprimento da caneta no desenho, que é 1,4, e 16,8 centímetros, que é o real da caneta. Da onde eu tirei? O 16,8 está aqui no texto, ó, no problema. E o 1,4 está aqui no desenho. Aí eu quero saber a largura da pegada. Então, eu ponho 2,2 centímetros no desenho, está para o L, o real que eu quero descobrir. Aí nós vamos multiplicar cruzado. Aí depois, nós vamos ter 1,4L é igual a 36,96. O L é 36,96 e 1,4. Fazendo essa divisão, a largura da pegada é 26,4. 1,4 está para 16,8, assim como 3,4 está para C. Aí, multiplicando o cruzado, nós vamos ter, então, que 1,4C é igual a 57,12. 1,4 passa dividindo, o C é igual a 40,8 centímetros. Então, a resposta é a letra D. No próximo, a figura apresenta dois mapas em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. Há interesse em estimar o número de vezes em que foi ampliado a área correspondente ao estado no mapa do Brasil. Então, o que a gente tem, gente? O que nos foi dado? Tá vendo? Duas escalas. Eu tenho do mapa do Brasil, ela está para 25 milhões de centímetros. 1 centímetro está para 4 milhões de centímetros. Então, foi ampliado, pegou esse pedacinho do mapa aqui, ó, e ampliou o estado do Rio de Janeiro. Aí perguntou, esse número é maior que qual deles? Então, vamos ver. 25 milhões, que é o que está lá no estado do Brasil, a gente vai comparar com o estado do Rio de Janeiro. Aí vai dar 25 sobre 4, que é 6,5. Ora, 6,5 não é a área ampliada, é quantas vezes a escala foi ampliada e não o tamanho da área. Para a gente achar o tamanho da área, 1 centímetro na escala de 1 para 25 milhões de centímetros
representa 250 quilômetros na realidade. 1 centímetro na escala, de 1 para 4 milhões, representa 40 quilômetros na realidade. Aí pega 1 centímetro em cada escala para calcular a área. Então, nós temos, ó, aqui 1 centímetro corresponde a 250 quilômetros. Então, a área vai ser quem? 62.500. Agora, a área de 40 quilômetros na realidade, quanto que vai dar? 1.600 quilômetros quadrados. Agora sim, eu posso ver ou estimar o número de vezes que aumentou, porque eu estou tratando de áreas e não de comprimento, qual estava aqui no primeiro. Então, na fazenda, a razão entre as áreas, nós temos que 62.500 está para 1.600. Então, a razão aproximada, 39,06. Então, qual das alternativas aqui é verdadeira? Nós temos que o número vai ser maior do que 30 e menor do que 40. Então, gente, essa primeira parte que eu coloquei aqui em negrito, não precisava nem de fazer. A resolução do problema está daqui para baixo. Proporção. Ora, proporção é igualdade entre duas razões. A e B são extremos. B e C são meios. E lê. A está para B, assim como C está para D. A, B, C, D são os termos. Propriedade fundamental da proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu vou fazer que A vezes D é igual, é só seguir a setinha aqui, ó. B vezes C, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Ou produto dos meios igual ao produto dos extremos. Agora, propriedade da proporção. É falar assim, na primeira propriedade, em uma proporção, a soma dos dois primeiros termos está para o segundo ou primeiro termo, assim como a soma dos dois últimos está para o quarto ou terceiro termo. Então, olha como é que fica. Aqui nós temos a proporção normal. Está falando o seguinte, se eu somar o B com o A, nós temos que falar que ele está para, essa soma está para o primeiro termo, que é o A. Assim como, ora, se eu somei o consequente com o antecedente, no segundo termo também tenho que fazê-lo. Então, faço C mais D. Ora, se aqui, embaixo do traço de fração, eu coloquei o A, que era o primeiro termo, do lado de cá eu tenho que colocar quem? O C, que é o primeiro termo do segundo membro. Agora, suponhamos que eu não quero determinar o A, e sim o B. Então, eu coloco o B aqui embaixo. Do outro lado, eu tenho que pôr também o segundo termo, que é o D. Então, para vocês, essas equivalências aqui, ó, são verdadeiras. Quando e como usá-la depende do enunciado do seu problema. A outra propriedade é a mesma que essa, só que em vez de aparecer aqui um mais, vai aparecer menos, diferença é menos. Então, vai ficar assim, ó. A menos B está para A, assim como C menos D está para C. Ou, eu quero determinar é o B, então A menos B está para B, assim como C menos D está para D. Terceira propriedade, fala assim,
Se você somar aqui os antecedentes, embaixo você tem que somar os consequentes. E vou falar que está para a primeira razão. Então, A mais C está para B mais D, assim como A está para B. Ou A mais C está para B mais D, assim como C está para D. Próximo. Em vez de soma, aqui, olha, eu vou colocar o quê? Diferença, menos. Então, nós falamos que A menos C está para B menos D, assim como A está para B. Ou A menos C está para B menos D, assim como C está para D. Vamos ver exemplos? Aqui eu fiz um quadro de resumo dessas propriedades, para você ver qual que você quer aplicar. Agora, o primeiro exemplo. A soma de dois termos é igual a 240. Sabe-se que um deles está para 5, assim como o outro está para 7. Quais são esses números? Olha, soma de dois números quer dizer x mais y. Um deles, o x, está para 5, assim como o outro, que eu estou chamando de y, está para 7. Quais são esses números? Então, esses são os dados. Agora, qual propriedade eu quero aplicar? Ora, eu quero aplicar onde aparece x mais y. Então, eu vou pegar aqui os dois, somar os dois antecedentes. E tem que somar os dois consequentes. Então, é essa a propriedade que a gente vai usar. A mais C está para B mais D, assim como A está para B. Ora, então nós vamos pegar a razão dada no nosso problema. No primeiro membro, eu vou colocar x mais y está para x mais 7. Aí, tanto faz. Se eu quiser determinar o x, eu pego essa primeira razão. Se eu quiser calcular o y, eu pego a segunda. Ora, agora vamos substituir. X mais y é qual? 240. 5 mais 7, 12. Está para x sobre 5. Agora, ou eu já posso multiplicar cruzado aqui direto, ou eu posso observar que 240 dividido por 12 dá um número exato, que é 20. Agora eu vou multiplicar ao cruzado. Pensa que aqui o 20 tem 1 de baixo. 1 vezes x, x. 20 vezes 5, 100. Então, x é igual a 100. No outro, vou fazer do mesmo jeitinho que nós fizemos aqui. Ó. Só que em vez de pegar a primeira razão, eu vou pegar a segunda. Então, vai ficar x mais y está para 5 mais 12, assim como o y está para 7. X mais y é 240, está para a soma que é 12, assim como o y está para 7. Ah, Elisete, depois eu vou dividir aqui. Ó. Quando eu faço a divisão, fica 20 está para xy. Então, eu poderia já pegar direto aqui, que simplificado, e colocar 20 está para y sobre 7? Sim, poderia. Multiplica cruzado. Y é igual a 140. Aí, gente, eu fiz desde o início para reforçar o raciocínio para vocês. Mas se vocês quisessem já pegar aqui, ó, 20 igual está para y sobre 7, poderia, porque a gente chama esse 20 aqui, ó, de constante de proporcionalidade, tá? Então, os números são 100 e 40.
Lembrando que problema pede resposta. O segundo exemplo. Dois números A e B diferem entre si de 18 unidades. A está para B, assim como 825 está para 627. Qual é o valor de A e de B? Então, vamos lá. Primeiro dado, A menos B. Por que A menos B? Porque chamou os números de A e de B e falou aqui que diferem. Então, aqui é menos. Gente, esse pontinho aqui saiu sem querer, tá? Ele não existe. Assim como 825 está para 627. Então, A está para B, assim como 825 está para 627. Esses são os dados do problema. E nós vamos pegar essa proporção aqui embaixo. Dessa proporção, eu tenho que aparecer A menos B, para eu poder substituir e ficar só com uma incógnita. Então, nós vamos aplicar a propriedade A menos B está para A, assim como C menos D está para D. Então, no nosso problema, fica A menos B está para A, que é o primeiro termo, 825 menos 627 está para 825. 18 está para A, assim como 198 está para 825. Aí, vou multiplicar cruzado. 198A é igual a 18 vezes 825. Agora fiz a multiplicação de 18 vezes 825, deu 14.850. E o 198 está multiplicando A, passei dividindo. A igual a 75. Agora, em vez de eu pegar aqui, ó, 18 está para A, eu vou pegar 18 está para B, para eu achar o valor de B. Tá vendo? A mesma propriedade. Ah, mas se aqui, ó, na minha primeira razão, eu coloquei que o consequente era B, então do lado de cá eu tenho que pôr o consequente também, que é o 627. Fazendo esse cálculo aqui, ficou 18 está para B. Fazendo essa subtração, 198 para 627. Então, eu já poderia pegar aqui, ó, nessa parte, onde tem A, trocar por B. Multiplicando cruzado. 198B é igual a 18 vezes 627. Agora eu vou multiplicar o 18 vezes 627, 11.286, e o 198 está multiplicando B, passa dividindo. Portanto, B igual a 57. Aí os números são 75 e 57. Se você fizer a diferença de 75 menos 57, você vai encontrar 18. Terceiro exemplo. Esse probleminha, gente, é um clássico. O problema das torneiras. Duas torneiras são utilizadas para encher um tanque vazio. Sabendo que sozinhas elas levam 10 horas e 15 horas, respectivamente, para enchê-los. Quanto tempo as duas torneiras juntas levam para encher o tanque? Então, é assim, eu tenho um tanque vazio. Se eu pegar a torneira 1, abri-la para encher aquele tanque, ela vai demorar 10 horas. Aí, eu pego o mesmo tanque, ele está vazio,
Abro uma torneira 2. Ela vai levar 15 horas, porque está saindo menos água dela. Então, vai levar mais tempo. Aí pergunta, quanto tempo as duas torneiras juntas levam para encher o tanque? Vou abrir as duas, juntinhas. Quanto tempo vai levar? Então, eu vou fazer a relação de um tanque para o número de horas. Fica dessa forma, da torneira 1. A primeira torneira possui a velocidade de enchimento igual V1. De 1 está para 10. Da onde eu tirei essa razão? É do tanque pela quantidade de horas. É o mesmo que você pensar. Um tanque leva 10 horas. Agora vamos ver qual é o enchimento da torneira 2. Não é 15 horas que ela leva? Então, V2, a velocidade 2, é 1 para 15. Ou seja, um tanque que leva 15, para encher um tanque, ela leva 15 horas. Agora, para eu saber quanto tempo leva as duas, eu vou somar essas duas vazões aqui, ó. 1/10 V1 mais V2, que é a mesma coisa de 1 está para 10, assim como 1 está para 15. O mínimo múltiplo comum é 30. 30 dividido por 10 dá 3, vezes 1 dá 3. 30 dividido por 15, 2, vezes 1, 2. 3 mais 2, 5, está para 30. Ou seja, para encher 5 tanques, leva-se 30 horas. Ora, mas se eu simplificar essa razão, dividir em cima e embaixo por 5, fica 1 para 6. Então, para encher um tanque, leva-se 6 horas. Então, gente, olha, a resposta do problema é essa. Para encher-se um tanque, leva 6 horas. Aí, na próxima aula, faremos a correção da tarefa. Tchau, fiquem com Deus.